Boa tarde, meus alunos, boa tarde, família. Hoje vamos para mais uma apresentação aí, né, da aula de Geografia e História. Então, início, né, que teve início agora terça-feira, dia 8, volume 4 do PET e semana 1. Então, as páginas Geografia, páginas de 55 a 58 e História, 71 a 73. Quem quer ser o campeão, né? Então vamos lá na trilha do MAB aí, vamos fazer as nossas atividades rapidinho, com cuidado, né? E teremos hoje também, mais tarde, a correção, né, da aula de português de ontem. Mas primeiro eu preciso saber quem fez, quem me passou as lições, né? Para eu estar dando baixa, para depois a gente estar corrigindo, correto? Então hoje estou aí mandando para vocês as atividades de Geografia e História. Então vamos começar com Geografia. Tema: problemas ambientais. Os grupos humanos transformam as paisagens. Algumas dessas transformações trazem melhorias para todos. Outras causam problemas e ameaçam não apenas os seres humanos, mas os outros seres vivos, prejudicando o ambiente. Né? Como nós estamos vendo aí as queimadas, né? Que é um tema atual aí, um problema atual que está aí matando milhares e milhares de animais, de plantas, né? Poluindo o nosso ambiente e inclusive animais em extinção, né? Estão morrendo, independente de estarem em extinção, né? Estão sofrendo aí, né? Então isso aí são problemas assim que ocorrem todos os dias. Ao transformar o ambiente, o ser humano deve respeitá-lo, mas nem sempre isso acontece. Um problema grave causado pelo desrespeito ao ambiente é a poluição. Nessa semana você vai conhecer os principais tipos de poluição ambiental. Então nós já vimos, né, no BET passado algumas dessas poluições. A poluição sonora, né, que é causada pelo som, né? Nós temos a poluição do ar aí, que são as fumaças das indústrias, das queimadas. A poluição da água, né, que são os lixos jogados nas águas, né, os rejeitos, por exemplo, das fábricas, né, do próprio banheiro nosso, né, também vão tudo às vezes poluindo. Então é isso aí. Aí vem a atividade, né, aí vem aí, ó, observa as imagens. Aí você vai escrever aí qual é o tipo de poluição que vocês estão vendo nessa imagem. Se é sonora, se é do ar, se é da água. Letra A, escreva na frente de cada imagem o problema da poluição correspondente, né? Poluição do ar, poluição sonora e poluição da água. Letra B, quais tipos de poluição ambiental mostrados nas ilustrações você conhece? É muito fácil, né, gente? É uma resposta pessoal. Qual que você conhece dessas poluições aí que nós acabamos de citar agora? Letra C, faça uma frase com as palavras abaixo. Poluição, cidade, Rio Verde. Então, você vai fazer uma frase contendo todas essas três palavras aí, né? Poluição, cidade e Rio Verde. Número 2. A poluição da água é causada, entre outras coisas, pelo esgoto das casas, dos estabelecimentos comerciais e das fábricas que é jogado nas águas dos rios, lagoas e mares, sem tratamento adequado. Consequências: poluição do ambiente causando a morte de seres aquáticos, peixes, plantas e algas, né? Então, os animais aquáticos também sofrem com a poluição da água, né? Enquanto os animais aí terrestres sofrem aí nas florestas, né? Nas matas. Ocorrência de doenças nos seres humanos e em outros seres vivos, porque a gente toma uma água maltratada, então faz mal para todo mundo. Qual que é a solução, né, gente? Essa poluição do ambiente aí causando a morte de seres aquáticos, peixes e plantas, qual que é a solução? Canalizar e tratar os esgotos antes de lançá-los em córregos, rios e mares. Então, essa é a solução para que essa água não seja contaminada. Ocorrência de doença nos seres humanos e em outros seres vivos. Soluções: usar produtos biodegradáveis que se decompõem facilmente e assim não se acumulam nas águas dos rios, em casa e nos estabelecimentos comerciais.
Além da poluição da água, existe o problema do desperdício, né? O que podemos fazer para evitar o desperdício de água no dia a dia? Isso aí nós já vimos, né? A gente já está vendo isso aí faz tempo nas escolas, que é citado, na hora de escovar os dentes, na hora de tomar o banho, na hora de arrumar a cozinha, né? Lavar a louça, que mais? Na hora de lavar o carro, quintal. Então, tem muito jeito aí de estar economizando água. Depois, vamos para o número 3. Observe as consequências e soluções de outros tipos de poluição e responda. Poluição do ar. Consequências, irritação das vias respiratórias, né? Então, instalar soluções, instalar filtros antipoluentes nas fábricas e nos veículos. Doenças do pulmão e da pele, investir no transporte coletivo e nos meios de transportes menos poluentes. Danos a outros seres vivos, como plantas e animais. Evitar queimadas, né? Evitar fazer queimadas no campo e na cidade. Como eu disse aí, os seres vivos, né? Como plantas e animais, as queimadas aí estão acabando com a espécie animal, né? E das plantas também. A poluição visual. Desconforto visual. Qual que é a solução? Eliminar o excesso de fios elétricos, cartazes e propagandas, deixando apenas as informações necessárias. Desvio da atenção de motoristas e pedestres, colocar propagandas apenas em locais permitidos. Degradação do ambiente, que fica feio e cansativo, né? Então, sai colocando cartazes, na época de política mesmo a gente vê, né? Como é que fica feio, né? A cidade toda suja, cheia de cartazes, né? Colocado em lugares que não deve. Aí, desvia também a atenção dos pedestres, né, gente? Tá? Essas propagandas aí em locais... qualquer local aí da cidade, nos muros, né? Sendo que poderia colocá-los em locais permitidos. A poluição sonora, ou seja, do som. Consequências, danos à audição, instalar silenciadores. Ocorrência de outros danos à saúde, como estresse e insônia. Instalar janelas anti-ruídos nas residências, que aí são as soluções, né? A poluição do solo. A poluição do solo no campo é causada, entre outras coisas, pelo uso indiscriminado de agrotóxicos. Nas lavouras, na cidade, pode ser provocada pelo descarte inadequado do lixo. Consequências, né, da poluição do solo. Contaminação do solo, da água, dos rios, dos vegetais que consumimos, de animais e plantas. Soluções. Usar formas mais naturais de combate às pragas, né, do que esses venenos tóxicos aí, que eles colocam aí, né, para estar dando fim, né, esses agrotóxicos aí. Então, acaba que elimina também animais, as plantas, e assim vai indo, inclusive danos à nossa saúde também. Soluções: usar formas mais naturais de combate às pragas, ampliar a construção de aterros sanitários, controlar o descarte dos resíduos industriais. Letra A. 3A. No município onde você mora, quais são os tipos de poluição mais comuns? Letra B. Faça uma história em quadrinhos propondo soluções para um dos problemas ambientais do seu município. Então, você vai, né, fazer aí uma história em quadrinhos. Você vai bolar, vai criar, certinho? Então, esta foi a atividade de geografia. Agora, vamos para história. História dos espaços públicos. Você sabe o nome da rua que você mora? E o nome do seu bairro e da sua escola? Você sabe por que esses lugares receberam esses nomes? Ruas, praças, prédios públicos e outros locais em que convivemos têm um nome em que serve para identificá-los e localizá-los. A escolha do nome de cada local se relaciona também ao desejo de manter viva a memória de pessoas importantes, né, para uma comunidade ou de eventos históricos considerados determinantes para o coletivo. Então, por exemplo, a nossa escola, Escola Estadual Irmão Mário Esdras. Quem foi ele, né? Quem foi o irmão Mário Esdras? Ele deve ter sido, será algum padre, alguma pessoa, né, religiosa? Por que irmão Mário Esdras?
Por que a escola recebeu o nome de Irmão Mário Esdras, né? Então aí, ó, a escolha do nome de cada local se relaciona também ao desejo de manter viva a memória de pessoas, né? Importantes para uma comunidade ou de eventos históricos considerados determinantes para o coletivo. Então, tem escolas, por exemplo, que tem o nome da primeira diretora da escola, quando surgiu a escola foi criada, então tem o nome da primeira diretora, né? Então, vamos lá. Número 1. Preencha o quadro abaixo com nomes de espaços públicos nos quais você convive. O nome da sua rua é um espaço público. O nome do seu bairro e o nome da sua escola, certo? Número 2. Escolha um desses lugares e pesquise a história do seu nome, faça um registro, né? Então, você pode fazer aí, ó. Por que a minha rua tem esse nome? Você pode pesquisar, né? Por que o meu bairro tem esse nome? Por que a minha escola tem esse nome? Então, vocês vão fazer essa pesquisa aí no número 2. Vocês vão escolher um desses 3 aí e fazer, né? Uma pesquisa para saber o porquê que a sua rua, o seu bairro ou sua escola recebeu esse nome. Então, vamos para aí, né? Como se escolhe o nome dos espaços públicos? A escolha dos nomes dos espaços públicos podem seguir vários critérios. Muitas vezes, o uso e a função do espaço dão nome ao local, como, por exemplo, o mercado Ver o Peso, em Belém do estado de Pará. O mercado Ver o Peso, em Belém do estado do Pará. Esse mercado ganhou esse nome porque era um local onde se pesava as mercadorias. Então, por isso que se chama o mercado Ver o Peso, em Belém, né? Lá em Belém, no estado do Pará. Atualmente, cada município tem suas próprias regras para escolher os nomes dos lugares públicos. Um nome pode ser escolhido a pedido dos moradores ou ser proposto e analisado pelos vereadores, que são representantes políticos que participam na administração do município. 3. Datas de eventos históricos são muito utilizadas para nomear o espaço público. Observe a imagem abaixo. Então, nós estamos vendo aqui, né, um espaço público aqui. Vamos ver que espaço público é este. Chama-se Praça 15 de Novembro. Você imagina o porquê desse nome? Faça uma pesquisa sobre o que essa data revela sobre a história do Brasil e registre. Então, tem uma data comemorativa aqui, né? Em novembro, que tem este nome, 15 de novembro. A gente lembra o quê, né? Que marco histórico que tem este 15 de novembro? A gente comemora o quê nessa data? Então, vocês vão descobrir. 4. Imagine que você e sua família tenham ficado responsáveis por dar nome a uma rua nova que abriu em seu bairro. Que nome vocês escolheriam? Por que razão dariam esse nome? Né? Então, é isso aí. Então, muito bem, crianças. Essas são as aulas de hoje, né? De Geografia e História. Façam com carinho. E quem quer ser o campeão? Vamos lá, então, mandar as atividades no capricho e logo mais a gente também faz a correção. Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus.